Boa tarde a todos. Retomando a nossa programação para esse painel agora sobre fontes renováveis e geração flexível, convidamos Gabriel Cavados, gerente de projetos de energia da Wärtsilä, Carol Scherbatsky, engenheira sênior, consultoria, e Maurício Tomasquim, professor titular da PPE COP UFRJ. Por favor. Boa tarde a todos. Um prazer enorme aqui estar mediando a mesa e com duas pessoas aí do setor bastante reconhecidas. E a ideia é ter as apresentações e depois a gente abre aí para perguntas, discussões, comentários, né? Então, não sei se tem alguma preferência aqui. Ladies first. Então eu pedi para Carolina. Boa tarde, pessoal. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma missão quase que impossível, eu diria impossível, de substituir a professora Leontina Pinto, que infelizmente teve um problema de voo, não pôde estar aqui. Mas ela, depois de quase 20 anos juntas, eu acho que eu consigo passar alguma coisinha para vocês e colocar alguns pontos aqui para a gente discutir. Então, a ideia dessa apresentação ela é apenas para ilustrar uma discussão sobre a matriz energética em relação às renováveis e à geração flexível, no sentido de mostrar um pouco, bem rápido, o histórico de onde a gente veio, aonde a gente está e para onde que a gente quer ir, tá? Aqui, basicamente, são os pontos que a gente vai passar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o setor elétrico brasileiro e a cadeia de produção, como ela vem sendo alterada. Um pouquinho da evolução da matriz em relação às novas fontes, né, que conversa com todo um movimento de transição energética que a gente tem observado no mundo. E o valor, né? Qual é o valor, qual é a importância, qual é o papel da geração flexível perante esse cenário atual, tá? E aí a gente fala um pouquinho sobre algumas tecnologias e depois, nas conclusões, não são conclusões, são uma lista de questões para a gente colocar em discussão, tá bom? Essa aqui é uma figurinha clássica, se vocês já viram, peço desculpas, mas ela ajuda a gente a listar algumas questões. Então, o setor elétrico brasileiro ele foi estruturado com base nas grandes hidrelétricas, né, grandes usinas de geração centralizadas, hidrelétricas, térmicas. Depois a gente vê um crescimento e a inserção de fontes renováveis intermitentes, principalmente eólica e solar, na matriz. Mas, de qualquer forma, a gente tem o gerador centralizado, um sistema de transmissão de tamanho intercontinental que transmite ao longo do país essa energia. A gente tem o nível de distribuição e a gente tem lá a ponta, que é o consumidor final, que pode ser livre e participar do ambiente de comercialização, né, o ambiente de contratação livre, e a gente tem os consumidores regulados, que são aqueles que são atendidos diretamente pela distribuidora. Ainda a gente tem o papel do comercializador. O comercializador já tem um papel significativo no mercado, né? E, nos últimos anos, uma inserção, eu chamaria que exponencial, de geração distribuída. A geração distribuída ela é uma opção para os consumidores regulados, tá? O que aconteceu depois disso? O que vem acontecendo? Como é que a matriz evoluiu nos últimos 5 anos? Eu não estou falando nem de 10, eu estou falando dos últimos 5 anos. A gente teve, dos 22 GB de expansão total contratada, ou seja, nova geração no parque,
80% é de eólica com solar. Ou seja, a minha expansão nos últimos 5 anos foi basicamente a base de fontes renováveis intermitentes. Tá? E a expectativa é de um crescimento ainda maior. Tá? Esse é um gráfico que eu roubei do meu amigo Barrozinho, que ele apresentou no último Enase, e eu roubei mesmo, tá ali, depois eu faço um agradecimento, mas ele é muito legal, porque ele mostra exatamente a penetração das renováveis no Brasil de olho no Nordeste. Por quê? A gente sabe que essas usinas, elas estão entrando todas no Nordeste, né? Onde a gente tem os melhores recursos para sol e vento. A gente sabe que a nossa carga não está localizada no Nordeste, o principal consumo está no Sudeste, e a gente tem que saber tratar essa sobra, vamos dizer assim, em alguns momentos, de energia no Nordeste. Veja que em 2020, nos períodos de maior vento, que é o início do segundo semestre, o Nordeste chegou a ser exportador. Quer dizer, só com as renováveis. Então, o que fazer com essa energia excedente, além de trabalhar na expansão da transmissão para os outros subsistemas, né? E aí a gente vai ver algumas oportunidades lá na frente, como geração flexível. Aqui é para ilustrar o crescimento da geração distribuída, que também é muito focada em fontes renováveis. Basicamente, mais de 90% é solar, então a gente também tem aí um crescimento do parque gerador, que hoje ainda é pouco enxergado pelo planejamento, a gente ainda precisa ter uma sinalização mais forte. Agora, nesse PDE, a gente conseguiu ter uma visão mais clara do possível crescimento da GD, inclusive considerando as alterações regulatórias com a vinda da 14.300, a Lei 14.300. Então, a gente vê que de 2021, a gente sai de algo como 8 mega para chegar a 37 mega em 2031. Então, isso é muita geração intermitente entrando na rede. Bom, esse é o slide que está no PDE de 2031, como que está a matriz agora no final do ano e como se espera a matriz para o final de 2031. Então, o importante desse slide é mostrar o crescimento de 24 para 40 GB de eólica e solar, um crescimento assustador de 8 para 37 GB de MMGD, que é a geração distribuída, e uma participação de resposta da demanda, que também traz intermitências, ou pode resolver intermitências do sistema. Então, tudo isso anda casado. E anda casado com o quê? Anda casado com o bendito, que todo mundo escuta em todas as apresentações, com a nossa transição energética que está acontecendo no mundo inteiro, né? E aí tem gente que bota 20D, 5D, 6D. O que eu queria passar aqui nesse slide é que esse movimento de transição energética, ele se baliza em alguns pilares que trazem descentralização. Então, isso é uma questão que a gente tem visto tanto do lado da geração, onde a gente tem geradores distribuídos, MMGD, etc., mas também no consumo. Então, o mercado está se abrindo, o consumidor está participando mais do mercado, como, por exemplo, a resposta à demanda. A participação no mercado livre está cada vez mais fácil, os limites regulatórios estão sendo reduzidos, e a ideia é que esses limites acabem ao longo dos próximos 10 anos. Né? A gente tem uma necessidade de digitalização, justamente por isso. A gente tem uma diversidade de players, que antigamente, lá naquele primeiro slide, a gente tinha os grandes geradores, os grandes operadores de transmissão, as distribuidoras, meia dúzia de comercializador e 5 consumidores livres que realmente participavam do mercado. Foi assim que começou, né? E hoje a gente vê isso muito pulverizado, como a gente vê em outros mercados também.
E, portanto, a pegada do net zero de carbono, que é uma coisa que a gente tem um compromisso de nação, né? E todos esses pilares, esses 4 pilares juntos, trazem uma necessidade de alterações, tanto regulatórias, né? Na verdade, alterações regulatórias que deem uma sinalização mais adequada aos investimentos e às necessidades do sistema. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Então, qual que é a consequência desse momento, né, dessa transição energética? A gente passa de um modelo onde a gente tinha um fluxo unidirecional, então a energia saía do gerador, passava pela transmissora, passava pela distribuidora, poderia passar por um comercializador, um PPA, e chegava no cliente final. Hoje, o modelo está caminhando para um modelo multidirecional. Então, você tem usinas injetando na rede, você tem consumidores consumindo, consumidores com bateria consumindo e injetando, resposta à demanda de indústria, então ela liga e desliga dependendo do preço. Então, todas essas questões trazem uma complexidade muito maior para o planejamento e para a regulação, né? Eu acho que esses são os nossos desafios de hoje. O carro elétrico e suas baterias, né? Como identificar o consumo e o uso dessas baterias por cada um dos consumidores. Então, tudo isso traz uma complexidade grande para o planejador, tá? E aí a gente entra na questão da geração flexível, tá? O que é a geração inflexível e por que a gente está falando de geração inflexível? Então, a gente viu o seguinte, a gente viu que com a transição a gente tem tido uma inserção de fontes renováveis intermitentes muito grande. Então, o nosso mix está passando a ter uma participação bem maior de fontes intermitentes, né? Essas fontes são fontes que dependem de condições climáticas. E aí, quando eu falo de condições climáticas, isso é um desafio não só para a operação, ou seja, para projeções de geração de curto prazo, como para questões de alterações climáticas que possam impactar estruturalmente o projeto, né? Riscos de suprimento energético ou problemas na rede. Então, a geração flexível ela serviria justamente para cobrir os momentos onde eu não posso contar com a geração intermitente, né? E aí ela cobre 2 problemas. Ela cobre um problema que pode ser energético, ou seja, realmente não tem energia para atender, mas ela também pode solucionar problemas elétricos de operação, né? Nesses casos. Então, o que é essa geração flexível? Ela consegue operar em vários níveis de carga, obviamente com um nível de eficiência razoável, né? Ela pode ligar e desligar rápido, né? Ligar e desligar rápido é o que a gente chama das rampas. Ficar um pouco tempo desligado e pouco tempo ligado é um outro atributo de flexibilidade, né? Então, esse tipo de planta, ela ajuda ela dá vamos dizer assim, um suporte, um pilar para a manutenção da expansão das renováveis no Brasil. Então, falei das rampas. Então, com o aumento dessa energia renovável, eu vou ter cada vez mais necessidade de geração flexível. E aí, quando eu falo em geração flexível, vocês vão ver aqui na minha tela que tem coisa que não é nem geração, mas que serve para resolver o problema. Então, basicamente, a gente tem reservatório de hidrelétrica, que é uma coisa que a gente está bem acostumado, né, professor? Reservatório de hidrelétrica, a gente consegue, através dos reservatórios, fazer armazenamento e a capacidade de geração das hidrelétricas, o tipo de máquina também permite
esse tipo de flexibilidade. A gente tem as reversíveis, que estão sendo discutidas bastante. As reversíveis têm uma coisa interessante, elas em algum momento elas vão ser consumo e não geração, né? Então elas estão lá gerando, eu tenho uma usina, tem água e eu estou turbinando essa água e gerando energia. Vai ter um momento em que eu não vou ter que guardar essa água, né? Então o que ele faz? Bom, se eu tenho geração, tenho água, mas não consigo turbinar tudo, em vez de eu verter, no momento em que eu não estou turbinando, que eu estou vertendo, eu gero internamente, eu consumo isso internamente pela bomba, levo a água lá para cima e estoco a água. Então, esse tipo de coisa vai ser importante e vai funcionar se a gente tiver uma sinalização de preço robusta. Se a gente não tiver sinalização de preço, inclusive horária, esse tipo de arbitragem vai começar a ficar complicada. As termoelétricas a gás natural, tá? Hoje a gente tem alguns poços da Petrobras que foram privatizados, a gente tem poços que estão dobrando a sua produção de gás e eles têm capacidade de colocar térmicas 100% flexíveis com um modelo de turbina aeroderivativa para atender o que a gente chama de pico, né? A planta peak shaving. Então, ela também tem o seu lugar, eu acho, nas soluções. As baterias hoje no Brasil ainda não são viáveis. Tá? A gente entende que no futuro, dependendo de como vai ficar a nova GD, dependendo do cenário que a maioria vai pegar, pode ser, porque eles vão... Essa nova regra do GD, ela vai diminuir a possibilidade de compensação, vai ficar só na tarifa de energia. Então, começa a ficar competitivo, pode começar a ficar competitivo daqui a uns 10 anos em relação à GD. Hoje, não é. E o mesmo são ativos flexíveis de transmissão. Então, você pode ter uma bateria, por exemplo, na subestação e usar isso para fazer serviços. Tá? Eu coloquei o hidrogênio ali porque eu queria falar um pouquinho dele. Eu entendo que esse tipo de tecnologia ele vai vir um pouquinho depois. Né? A gente vê que tem vários P&Ds hoje, todas as empresas do setor com P&D, tem um P&D pelo menos na área de hidrogênio. O hidrogênio também pode ser usado como controle, porque eu posso controlar quanto que eu vou queimar e quanto que eu vou consumir para gerar hidrogênio e armazenar esse hidrogênio. Mas, de novo, sinalização de preço é tudo para isso sair do papel. Então, se a gente tiver realmente mais 5, 7 GB de usina inflexível no sistema, isso aqui pode demorar mais 20 anos, na minha opinião. Bom, aqui é só um resuminho de cada uma das tecnologias. Então, o reservatório, você consegue mitigar a variabilidade, você consegue usar o reservatório como um estoque. Elas são mais baratas, o custo de operação para atendimento a esse tipo de flexibilidade na hidrelétrica é mais baixo que o da térmica. E ela é uma forte candidata a fornecer esses serviços também de rede, controle de potência e frequência. Serviços hoje que não têm ainda uma sinalização adequada, regulatória, para que esse mercado se desenvolva. Isso é um dos desafios aí do pessoal que está trabalhando na modernização. A reversível, a gente já falou. Então, quando eu tenho muita geração, para evitar o vertimento, eu consumo pela bomba, levo a água para lá e depois eu turbino essa água quando me for adequado. Né? A termoelétrica a gás, de novo, eles têm uma capacidade de partida e parada espetacular. São muito eficientes, existem máquinas que são muito eficientes com ciclo aberto, mas existe uma necessidade de reestruturação do modelo para que
esses serviços e essas necessidades que o mercado demanda façam sentido para o investidor, né? A bateria é um espetáculo em termos de rapidez, né? Ela liga, desliga, atende com a maior facilidade. Então, ela também teria um papel interessante para os transmissores, para também prestar serviço de rede. Ela seria interessante onde a gente tem restrições de novas linhas, então você pode otimizar o uso de rede, em vez de expandir transmissão, usar as baterias para fazer a gestão, principalmente em lugares onde você tem dificuldade de passar linha de transmissão, né? Ou mesmo postergar investimentos mais caros aí de ampliações ou reforços, né? Além disso, a bateria também tem uma vantagem enorme, que em 6 meses ela está operando. Qual que é o problema da bateria, né? Hoje, ela não é viável ainda economicamente, e dos grandes entraves, eu acredito, para que isso evolua é a questão tributária, né? A gente tem uma tributação na importação de bateria que chega a quase dobrar o preço delas. E aqui é o que eu falei da lei da GD, né? Quer dizer, com essa alteração do sistema de compensação, ele passa a ser menos atrativo e, portanto, pode abrir espaço para a bateria atrás do medidor. Aqui é só um resumo do que a gente falou. Então, a gente viu a transição energética com base em descentralização, descarbonização, digitalização. A gente viu que, casado a isso, a gente tem um crescimento do parque gerador baseado na geração intermitente, que está sujeita a variações climáticas. Isso gera a necessidade de geração flexível e despachável. E a gente viu algumas tecnologias que estão hoje, vamos dizer assim, no primeiro bloco para serem aplicadas, de novo, na minha opinião. A UHE com reservatório já existe, apenas a gente precisa de alterações na regulação para que elas passem a ser incentivadas também pela prestação de serviço. As reversíveis, térmica, gás natural em ciclo aberto, porque o ciclo combinado ele não atende o peak shaving, ele não consegue ter eficiência, rapidez para atendimento à ponta. E as baterias. Tá? Em relação às UHEs, a gente segue com aquela necessidade da gestão do uso múltiplo da água e restrições ambientais, então não vejo no médio prazo novos grandes reservatórios sendo construídos. As usinas a gás de ciclo simples tendem a fazer o papel do peak shaving, ou seja, atendimento de ponta mesmo. Tá? Por quê? Porque vai justificar o custo alto de operação. Lembra que o custo de operação da hidrelétrica é baixo, mas o da termoelétrica, que vai queimar gás, é alto. Então, elas seriam bastante adequadas para o peak shaving, se a gente tiver peak. As baterias precisam ser ainda trabalhadas e tentar entender a questão ou tributária ou de desenvolvimento nacional. E a necessidade do aprimoramento na regulação para fins de planejamento, onde a gente tem que ter claramente quais são os atributos e os serviços que o sistema precisa, qual é o valor desse atributo, desse serviço para o sistema, e incentivar, né, estimular o correto investimento no sistema. Eu vou parar por aqui. Obrigada. Desculpa qualquer coisa, se tiver dúvida. Excelente, Carolina, ótima overview. Tem uma aula que é parecido com o que você está falando, achei excelente. Poxa,
Eu estava aqui com inveja, ia pegar. Eu roubei um do Barroso. Dá vontade. Rouba o seu e bota o seu nome. Não, ainda vai ter problema com aí a PSR vai em cima de mim. Mas, Gabriel, por favor. Boa tarde, pessoal. Vejo muitos rostos conhecidos aqui na plateia, galera do PPE. Muitos já me conhecem, mas meu nome é Gabriel Cavados, eu trabalho na Vartsila desde 2009 e hoje eu trabalho na área de desenvolvimento de mercado e de projetos da Vartsila. Vocês podem ver pela foto que ela é um pouquinho antiga, né? Ela era um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais magro, tinha mais cabelo, e era um pouquinho mais feliz, ainda não tinha começado o doutorado e o Vasco ainda estava na primeira divisão. Então, mais ou menos o overview da foto. Boa parte da minha apresentação, a Carolina cobriu na apresentação dela, que foi ótimo, vou gastar um pouco mais de tempo na parte final, mas a ideia aqui é passar a visão de um agente privado que estuda o mercado de energia brasileiro e tenta se posicionar, né? Eu não preciso explicar para vocês a transição que o mundo está passando. A Vartsila tem 180 anos, muito antes de existir energia elétrica, a Vartsila já oferecia produtos, então era uma fundição, depois teve produtos agrícolas. Quando ela entrou na área de propulsão marítima, era Vartsila Diesel, né? O nome diesel hoje é inconcebível como nome de empresa, mas na década de 70 era Vartsila Diesel. E hoje a Vartsila ela se posiciona como um agente que torna sistemas elétricos mais amigáveis ao desenvolvimento da energia renovável, né? Nossas soluções agregam flexibilidade, né? E flexibilidade, como a Carolina mencionou, é aquele ativo que ajuda os planejadores e os operadores a integrar grandes quantidades de energia renovável. Aqui é só para exemplificar como as renováveis estão penetrando no mundo no decorrer dos anos. É um crescimento exponencial. Não vou gastar muito tempo, esse material vai ficar para vocês. Aqui também, em 2019, qual foi a fonte mais instalada em determinados países do mundo. Você vê que o azulzinho e o amarelinho estão dominando, né? Aqui é o Nordeste brasileiro. Eu entrei na Vartsila em 2009, se não me engano o gráfico começa ali em 2009, foi quando eu conheci o professor Thomas Kim, presidente da EPE ainda. Aí você vê, e se vocês fizerem um exercício bacana, eu vou usar esse slide só para atiçar um pouquinho vocês. Se vocês pegarem o PDE 2009 e vem a matriz energética 2 anos atrás, tinha 2 gigawatts de energia eólica inexistente de energia solar. Então, quando a gente olha o planejamento para o futuro, que a gente vê lá 37 gigawatts de solar, tantos gigawatts de eólica, provavelmente a gente está subestimando o crescimento dessas fontes e vai ser a penetração muito maior do que a gente imagina. E ela traz a penetração das fontes renováveis, já mencionado pela Carolina, traz o problema da intermitência, né? Esse é o principal problema. Quando você adiciona ela num sistema que já tem uma certa incerteza hidrelétrica, o tema flexibilidade ganha uma certa importância, né? O Brasil é um sistema essencialmente renovável, tem bastante storage, tem bastante armazenamento, mas esse armazenamento ele é variável, depende do seu regime chuvoso. Então a sua necessidade de capacidade flexível também varia conforme o regime de chuva. E é isso que a gente vai mostrar aqui na apresentação para vocês. Definição de flexibilidade. Eu ia usar o exemplo que eu sempre uso, mas eu acho que o pessoal cansou. Meu colega Bruno falou assim, não menciona aquele exemplo da bailarina, não, porque você já usou ele várias vezes. Flexibilidade é aquele atributo que você constrói no sistema elétrico para deixar ele mais dinâmico, né? Para deixar ele mais rápido, mais preparado para lidar com incertezas tanto na geração quanto no consumo. Dentre as soluções, né, isso aqui já foi mencionado nas outras apresentações, eu só queria mencionar, hoje a Vartsila não é mais uma fabricante de motores diesel, né? Ela tem a parte dela de fornecedora de usinas de ciclo aberto a gás natural. Estamos estudando hidrogênio também, inclusive alguns sistemas elétricos do mundo já requerem hoje que a máquina sendo instalada hoje nesse sistema já tem uma certa capacidade de queimar hidrogênio, ou seja, planejadores já estão pensando lá em 2040, 2050, mas a gente também tem a parte de energy storage, né? A gente, alguns anos atrás, incorporou uma empresa chamada Greensmith e hoje a gente tem internamente a capacidade também de fornecer sistemas de armazenamento. Tá bom. Como parte do time de desenvolvimento de mercados, a gente tem
A gente estuda sistemas elétricos, né? Cada sistema elétrico é bem particular entre si. Cada mix de fontes interage de forma diferente em diferentes sistemas elétricos. Então, a gente, como fabricante, a gente precisa entender aonde as nossas soluções são aplicáveis, né? Para ver aonde a gente vai investir o recurso para poder desenvolver aquele mercado e eventualmente, obter uma venda, né? Nós, como provedores de soluções, nós estamos interessados em fornecer o produto final. Então, não adianta eu gastar dinheiro no Brasil, se no Brasil não tem espaço para a tecnologia que eu ofereço. Então, a gente construiu internamente uma equipe capaz de simular sistemas elétricos. Temos uma licença do Plexus, que é um software de otimização de sistemas elétricos. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do resultado que a gente teve para o Brasil. Como essa geração flexível no Brasil ela é utilizada, quais são os parâmetros, quais os atributos que precisam ser valorados, o que a gente pode ver que o Brasil precisa melhorar. A gente fez ano passado o primeiro leilão de capacidade. Por que a gente acha que precisa melhorar um pouquinho mais? Então vamos ver os resultados. Ih, é o mesmo gráfico, hein? Mas eu tenho do meu, de 2026. A Carolina já mostrou, né, a particularidade. A gente vai ter cada vez menos armazenamento hidráulico por carga, né? Então, a flexibilidade sistêmica vai diminuir e é por isso que a EP colocou a térmica flexível, os 13 gigawatts lá de térmica flexível para serem contratados, né, em 2031. De novo, isso aqui é uma figurinha de planejamento que provavelmente está subestimando a inserção daquelas fontes renováveis intermitentes que a gente falou. O Brasil vai investir muito em transmissão, né? Transmissão é um ativo flexível, ele agrega flexibilidade, então, principalmente ali na região Nordeste, você vai incrementar a flexibilidade, aumentar a capacidade de intercâmbio entre regiões. E agora vamos falar da geração flexível. E quando a gente fala da geração flexível, a partir daqui já é um exercício de futurologia, né? Pegamos o PDE do ano passado, botamos no Plexo, fizemos vários cenários de despacho otimizado, e aqui a gente tem os resultados que são um pouquinho interessantes. E a gente está bem interessado aqui naquela parcelinha laranja ali, flexible, né? Como aquela parcela laranja se comporta quando instalada no setor elétrico brasileiro. Vou dar um zoom aqui no que a Carolina falou, que atributos dinâmicos da geração flexível são muito importantes. Então aqui eu tenho dois gráficos. O primeiro é fator de capacidade por hidrologia, né? A gente viu lá embaixo terawatts-hora disponíveis de geração hidráulica. A média é mais ou menos ali 480 terawatts. Então você vê que na média o cenário para a utilização do fator de capacidade da geração flexível está ali em torno de 10, 15%, mais ou menos, tá? Nos cenários ótimos 5%, e nos cenários de estresse, a geração flexível, quando você não tem água no reservatório, ela presta não só a flexibilidade da eólica e da solar, mas também a sazonal da hidrelétrica. Então você tem um fator de capacidade que pode chegar a 60%, 70%, dependendo da hidrologia. O outro gráfico é número de partidas e paradas. Quantas vezes você aciona uma térmica de ciclo aberto baseada na hidrologia também. Você vê que, apesar de nos cenários mais chuvosos, né, digamos assim, com disponibilidade de água muito maior, você tem um pouquinho menos de partidas e paradas. Mas, na média, e até no cenário de estresse, partidas e paradas se tornam um atributo muito importante. E por que eu estou mencionando isso? Dependendo da tecnologia que você escolhe, partidas e paradas é um custo muito relevante. Vou dar um exemplo. Para vocês partirem e pararem o motor do carro de vocês custa zero. Você pode partir e parar quantas vezes você quiser. Mas uma turbina a gás, por exemplo, cada vez que você parte é $50 mil. Então, o atributo partida e parada num sistema essencialmente intermitente com muita eólica e solar se torna um parâmetro muito importante economicamente quando você faz o planejamento. E você precisa dar corretamente esse sinal para o mercado. Porque senão, lá na frente, um agente que é o gerador flexível vai dizer, pô, vocês estão me partindo e parando muitas vezes, muito mais do que eu planejei, eu quero mais dinheiro. Então, esse é um ponto muito importante. Tinha mais alguma coisa para falar, mas eu esqueci. Pegamos uma semana crítica aqui. Aqui é a semana ali no finalzinho de outubro, onde os reservatórios estão bem baixos, normalmente, e é o pico da geração eólica, tá? E aqui a gente vê só a demanda de ponta, né? Então você vê que a geração flexível, que é a parcelinha laranja do gráfico, ela quase não é utilizada nos cenários chuvosos, né? Menos de 5%.
no cenário médio, ela é relativamente utilizada, tá? Em torno de 10, 15%, mas no cenário crítico de chuva, ela é bastante utilizada. Lembrei o que eu ia falar. A gente pode fazer uma analogia com seguro, né? A geração flexível é um seguro sistêmico. A gente, quando contrata aqui um seguro de carro, a gente não pensa o que vai acontecer, a gente está cobrindo uma eventual incerteza que a gente tem sobre o que pode acontecer com a gente quando dirige, né? Com segurança, ninguém pensa que vai ter um acidente quando pode ser de segurança. E nos cenários otimistas, a gente espera que a gente não use a geração flexível. Ela está ali exatamente para os cenários de estresse. Então, nos bons cenários, ela é um custo carregado pelo sistema. É aquele prêmio do seguro que você paga e, se não acontecer nada, você dá graças a Deus. Mas se acontecer e você precisar utilizar, a geração está lá disponível. Então, ela é um custo carregado pelo sistema que você espera não usar. Se você não usar, aquele custo é insignificante. O seu sistema vai rodar com geração renovável barata, né? Mas se você precisar, ele está ali instalado. Aqui vale a pena a gente mencionar, está no finalzinho da sua apresentação, as diferentes tecnologias que podem prover flexibilidade, né? A gente vê aqui, deixa eu botar, peraí. Como é que volta? Como é que volta? Ali no outro. O de baixo. Verdade. Deu um spoiler. Então, dependendo do cenário de hidrologia, você pode ter um prêmio muito barato. Se eu quiser contratar uma tecnologia ineficiente, pelo menor CAPEX, pelo menor prêmio, pela pior cobertura do seguro, digamos assim, eu posso. Eu minimizo o custo carregado pelo sistema, mas correndo o risco de, se houver uma seca, o meu custo de operação estará no alto, porque eu instalei tecnologia ineficiente. Então, é muito importante a gente fazer uma comparação de tecnologias aqui. E aqui, cada corzinha desses pontinhos, eu sei que não dá para ver direito, mas depois vocês veem na apresentação, são tipos de tecnologia que podem prover o sistema de flexibilidade. Então eu tenho motores de média rotação, tenho turbinas heavy duty, turbinas aeroderivativas e motores de alta rotação. Então a gente vê aqui, e cada um é uma corzinha. Nos cenários de hidrologia alta, você vê que a diferença no custo total de operação, que é a linha vertical, é muito pouca. Mas conforme você vai aumentando o fator de capacidade em períodos de seca, essa diferença vai ficando cada vez maior. Então é muito importante para o planejador entender qual é o fator de capacidade real dessas usinas que a gente está contratando para dar o correto sinal para a gente que vai instalar. Senão o custo de operação no cenário crítico pode extrapolar. E é por isso que eu chego aqui na formulazinha do leilão de capacidade da EP. Né? A EP considera, tem duas parcelas, esse é equivalente ao ICB, né, professor? Na época do leilão de energia. Então você tem uma parcela fixa, que é o prêmio, que eu pago pelo seguro, e a EP considera um fator de capacidade para ranquear diferentes tipos de tecnologia. Qual é o problema? Hoje, esse fator F é 120 horas por ano, 1,5%. E em nenhum dos cenários que a gente calculou é 1,5% do fator de capacidade real que essa usina que essa geração flexível vai utilizar. Então a gente está dando um incentivo hoje para a gente contratar a geração ineficiente e barata para prover essa capacidade para o sistema, e a gente acredita que isso aqui precisa mudar para a gente dar o correto sinal. É engraçado que na nota técnica, eu imagino que isso deve ter sido uma discussão homérica na época, porque na nota técnica eles dizem 120 horas, mas depois vem um parágrafo gigantesco. Assim, apesar da gente considerar 120 horas, vocês entendem que essa técnica ela pode ser utilizada por mais tempo, blá, 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 blá. Então tem todo um disclaimer dizendo que não é para ser entendido como uma garantia do sistema, e sim como um parâmetro que foi calculado apenas para ranquear diferentes tipos de tecnologia. Posso só rapidinho? Claro. E aí está um exemplo do que eu falei na apresentação de uma sinalização errada de preço, de uma regulação errada, porque com esse F, colocando pouquíssimas horas, você coloca na mesma base. O que é o ICB? O que é o PPOT? É uma forma de você colocar na mesma base os projetos. Você está colocando de forma errada. Exato. Muito bom. Tá? Isso, inclusive, deu problema lá com as eólicas, que eu não vou abrir aqui, mas por causa dessa complicação. Agora é o primeiro leilão, eu acho que vai ter aí bastante discussão do setor. Se a gente tivesse combinado de fazer a apresentação... Pois é, a gente se conheceu agora nesse minuto. Eu não vou mencionar muito,
Não foi sobre isso. A principal mensagem que a gente tem é que com a larga expansão de renovável, a gente não precisa de mais geração inflexível, né? A gente precisa de geração flexível, a gente precisa incrementar a flexibilidade. De inflexível já basta as eólicas e a solar, que são mais baratas, então elas vão entrar na base. Não faz sentido eu contratar eólica e solar a 200 e ter que contratar térmica a 600, não faz o menor sentido isso, de geração inflexível. Então a gente precisa incrementar. Geração antiga de carvão, de gás natural em si combinado, isso é coisa do passado. E a gente precisa dar o correto sinal para o mercado, para a gente ter o correto mix. E esse sinal precisa ser dado agora, né? Não é daqui a 5, 10 anos. Porque uma usina que a gente contrata esse ano, ela vai entrar em 2027 e ela vai ficar no sistema até 2050, provavelmente. Então, se a gente der o sinal equivocado de mercado agora, em 2040 nós vamos estar com um mix incorreto de capacidade. Essa era a minha mensagem, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Duas excelentes palestras. Acho que tem elemento aí para bastante debate. A Carolina mostrou que são várias as tecnologias que podem ser utilizadas para dar flexibilidade ao sistema, né? O grande palavra do momento é flexibilidade, né? Então você tem a geração flexível, uma delas, mas você tem o armazenamento, seja com os reservatórios das grandes hidrelétricas, com a hidrelétrica reversível, com as baterias, com hidrogênio, seja a resposta pelo lado de demanda, e aí você precisa ter sinais de preço e medidores avançados para poder fazer essa resposta pelo lado da demanda, e aumento de transmissão, porque sem transmissão você não consegue aproveitar as sinergias, as complementaridades, as complementaridades entre as fontes e entre as regiões, né? Então, eu sempre falo, pessoal, e essa era quando eu estava na EPS, eu falava, olha, construa quanto puder de linha de transmissão, porque em algum momento a gente não vai poder mais, como na Alemanha, nos Estados Unidos, você não consegue mais. E ela tem um valor enorme, né? A Alemanha, ela produz muita eólica no norte, a demanda está no sul, e ela tem que passar pela Polônia, a linha de transmissão e energia dela, para ir do norte para o sul, porque não tem como passar a linha de transmissão. A gente vai, talvez um dia chegue lá, e vamos esperar que não, vamos, enquanto isso, aumentando a transmissão. Agora, o Gabriel também trouxe aqui elementos interessantíssimos, gostei muito dessa simulação, até se a gente puder ter acesso ao material, seria ótimo, né? Esse dado, se entende bem, o fator de capacidade médio, pela simulação de vocês, é 10% a 15% na geração média, né? E em situações ótimas, 5%. 10% a 15% é relativamente baixo, né? E o que vocês estão falando aí, que a fórmula da EPE dá menos do que esse fator de capacidade? A fórmula da EPE considera 120 horas. 120 horas daria que valeria 1,5%. É muito baixo. 1,5%. de fator de capacidade. Isso, está sendo usado na fórmula de contratação da capacidade flexível. Então, esse é um parâmetro. Mas eles têm uma remuneração pela energia e outra pela potência. Não, só a potência. A remuneração é na potência e o que ele gerar para atender o serviço de flexibilidade é dele. Aí ele ou liquida no mercado ou vende. E isso não compensa, essa geração de energia não compensa o fato dele receber menos na... Olha, o que eu posso dizer é que o empreendedor termoelétrico ainda não sabe precificar isso. Ele não sabe precificar a energia dele. Ele colocou todo o retorno dele na receita fixa. Isso eu posso te garantir. E professor... Porque eu imagino que a simulação que eles devem ter feito é isso. Quer dizer, se você tem um fator de capacidade de 10% a 15%, você está gerando energia durante esse tempo, você tem uma receita por aí. Se você está valorando só a capacidade, você está ignorando uma parte do teu fluxo de caixa. E é claro que aí aumenta. Eu acho que essa que é a diferença
entre vocês e eles. Eu não conheço lá o cálculo, mas imagino Mas que seja essa é diferença. muito difícil você tomar o risco da geração, professor, numa sociedade de custo marginal zero. Então, a gente pega o cenário de 2031, aqui é um exercício de futurologia. Na verdade, a gente está subestimando. Qual vai ser... Na Alemanha, as usinas mexendo se combinar estão sendo todas aposentadas porque elas não conseguem competir com o preço médio. Então, é muito complicado você fazer esse exercício de ver qual é o preço de venda da sua energia que você pode fazer no futuro. Ainda mais considerando os 15 anos. Entendi. E tem um ponto aí que você falou muito bem, Gabriel, que é um F único para as tecnologias. E quando você coloca um F único para as tecnologias e um F muito baixo, que é o que pondera o CVU, você está dando incentivo zero de eficiência em CVU. Posso dizer para vocês com tranquilidade que praticamente todos os empreendedores que participaram desse leilão declararam CVU no teto. A gente declarou no teto. Eu também. Certo. Acho que aí tem dicas importantes para ser aprimorar esse mecanismo de leilão, que eu acho que é algo muito interessante, né? Quer dizer, está se discutindo muito essa separação de lastro de energia, que seria a outra maneira de você valorizar essa capacidade, né? E a segurança, mas o leilão, vamos dizer, esse leilão é mais fácil da gente ver. O outro é mais sofisticado e a gente não sabe como fazer direito, né? Esse a gente sabe, faz o leilão, mexer nesse parâmetro parece mais simples, né? Outro dado interessante que você falou é esse cálculo de $50 mil por cada partida térmica a gás. É isso mesmo? Depende da tecnologia, né? Por que isso? O equipamento requer. Existe uma diferença entre, vou citar, motores de uma forma geral, motores de combustão interna de uma forma geral e turbinas a gás, né? Motor, você faz manutenção com horímetro normal, hora de operação. Não é impactado pelo número de partidas e paradas. Turbina, cada vez que você liga uma turbina, é 24 horas no horímetro de manutenção que você tem que adicionar. Então, eles têm o que eles chamam horas de manutenção equivalente. Então, cada vez que você parte, você adiciona 24 horas. Então, se você partir e parar uma turbina a gás todos os dias, você basicamente dobra o custo de manutenção dela. Então, isso é um parâmetro muito relevante num futuro onde eu parto e paro, sei lá, 300 vezes. Vem quanto é que sai o custo total, dado o número de paradas Isso, exatamente. Interessante. Puxa, mas é alto, hein? Interessante. Eu queria abrir aqui, antes eu tinha outros comentários, mas eu não quero monopolizar, porque a ideia não é essa do mediador. Então, a ideia seria passar para vocês perguntarem e a gente vai fazendo... Alguém tem alguma questão? Enquanto eles estão pensando, eu também queria seguir nessa linha da sinalização do preço, porque quando você... Carol falou sobre a sinalização do preço, não estava muito bem claro do que você estava se referindo, mas quando o Gabriel falou do fator de potência, ficou mais claro. Mas eu queria que você elaborasse um pouco mais sobre essa sinalização do preço. A gente até teve um pessoal que veio conversar com a gente, que ganhou no leilão, né, com aquela usina navio, né, flutuante, R$ 1.600 por megawatt-hora. Quer dizer, só pode... Foi no leilão de emergência. É o PCS, né? A gente pode pular essa parte? Tá gravando? E aí eu também quando eu olhei o gráfico também, você mostrou, para mim não estava claro, você estava fazendo a hidrologia e o fator de capacidade da termoelétrica. Podemos ler como taxa de despacho dela. Isso aí. Tá. Fator de despacho. Não tinha ficado muito claro. E também, assim, qual a diferença em termos de desempenho de uma aeroderivativa e uma revitante? Tem? A aeroderivativa ela é um pouco mais eficiente, em ciclo aberto. A heavy duty normalmente você usa quando você, em aplicações que você vai rodar muito pouco, é uma máquina super ineficiente. Vamos falar em números aqui, tá? Uma heavy duty gira em torno aí de 35%, 38% de eficiência em ciclo aberto. A heavy duty você usa muito quando ela é muito barata, né? Então o capex é muito baixo. Se você tiver um fator de capacidade muito baixo, é a tecnologia. E foi até a tecnologia que ganhou no leilão de capacidade, porque o fator de capacidade na fórmula era baixo.
Então essa é a Reviduct. Qual? Foi a Ceiba, que é uma usina lá em Fortaleza. Mas que qual é a tecnologia? Reviduct, turbina de Reviduct. É A Mitsubishi, Reviduct, né? a Reviduct é a tecnologia que você usa normalmente para fazer ciclo combinado, né? Ela tem muito fluxo de energia na exaustão e você consegue recuperar muito calor. Mas em ciclo aberto é 35%, 38%. A aeroderivativa é um pouco mais alta, você gira em torno de 40%. Ela é derivada dos aviões, né? Por isso que é aeroderivativa. Você gira em torno de 40%, 41% no ciclo aberto. Aí você vai para motores de combustão interna, de média rotação, você gira em torno de 44%, 45% de eficiência. Por isso que é importante, diversas tecnologias que podem prover o sistema do mesmo serviço, você precisa dar o correto sinal para o mercado, para o agente que está investindo, selecionar a melhor tecnologia para aquele serviço. Por isso que é importante, um leque muito, muito, muito variado de tecnologias. Eu queria que você falasse um pouco também sobre a sinalização. Tá. Sobre a sinalização de preço, acho que o que eu posso dizer é o seguinte: a gente vinha caminhando para uma sinalização de preço mais adequada, com sinalização de preço horário, combinando com essa alteração na nossa matriz, tentando incentivar através dessa correta sinalização de preço. O que é correta sinalização de preço? É o que vale muito para mim é caro, o que vale pouco para mim é barato. Isso é sinalização de preço, né? E a gente vinha aí numa evolução grande no setor, trabalhando para melhorar essa sinalização de preço, para que a gente possa, sim, desenvolver um mercado de serviços, atributos, seja lá separação de lastro e energia, e a gente está tropeçando. A gente está tropeçando e a gente vai tropeçar, porque a gente vai colocar 5 GB de térmica inflexível no sistema. Isso vira um colchão, né? E aí, a gente vai ter a sinalização de preço adequada? Então, isso é adequado? O Gabriel mesmo falou, quer dizer, ciclo combinado hoje faz sentido para o Brasil? Né? Agora, por uma questão de inflexibilidade política, a gente pode colocar em risco essa sinalização. Então, por que eu vou fazer uma usina reversível se eu não tenho diferença de preço em um lugar e no outro, entre um momento e o outro? Por que eu vou estocar a energia, gerar mais e estocar na bateria se eu não tenho arbitragem de preço, se eu não tenho um incentivo para isso? Então, essa é a grande preocupação. Como continuar, apesar dos pesares, e desenvolver um mercado de serviços e atributos. E a gente precisa de preço para isso. Hoje, a gente não tem. Essa é a minha visão. Né? Então, assim, é um desafio para o pessoal do Ministério, da modernização, para o setor, apesar dessa geração inflexível entrar no sistema, manter e estimular e incentivar o mercado de atributos. Então, isso é uma preocupação que eu tenho tido bastante, porque eu acho que a gente evoluiu e agora a gente puxou um pouco o freio de mão. Tá? Basicamente essa, na verdade, foi uma deixa para o Gabriel, né? Então, como que valora aí o atributo flexibilidade? Esse é o tema da minha... Ele estava fazendo a arguição do doutorado já. Eu pensei que eu ia procrastinar mais um pouco, mas não vai dar. A ideia é você fazer diversos cenários de longo prazo, né? E cada cenário de longo prazo, dependendo da tecnologia, tem um custo total de operação. Baseado nesse custo total de operação, você traz ele a valor presente e valora cada tipo de tecnologia. Essa é a ideia da minha dissertação, da minha tese de doutorado, que eu vou apresentar provavelmente daqui a 2, 3 anos. Não, tô brincando, mas Você valora pelo custo, então? Valoro pelo custo. Tá, interessante. Você me convida depois para assistir a sua... certeza, Tá bom, com certeza. obrigada. Aproveitar para fazer aqui, entrar nessa mesma linha. Eu acho que realmente precificar, eu concordo, precificar os serviços é o ideal, os atributos. Agora, enquanto não fizer isso, dá para resolver um pouco esse problema nesse leilão de capacidade, se a gente tentar criar um produto melhor ali no leilão de capacidade? Será que a gente não consegue? Eu só estou aqui, quer dizer, tem o ideal e tem aquilo que a gente consegue fazer. E a gente está há 6 anos, né, que eu estou vendo que está atrás desse ideal e ele parece que é difícil de ser implementado. E o leilão de capacidade é algo que está aí, que eu acho que
mostra um caminho. Não sei qual é a percepção de vocês. Tem que melhorar. Vocês acham que esse instrumento daria para, com algumas modificações, atender outras tecnologias poderem competir, sei lá, bateria, a gente pode falar da demanda é mais complexo, mas sei lá, a gente pode falar da demanda, ou mesmo uma fonte intermitente que possa, por acaso, em conjunto, uma usina associada que consiga fazer. Vocês acham que dá para usar esse instrumento ou não como, não sei se é mecanismo de transição, mas como uma solução para tentar pagar essa flexibilidade? Qual é a opinião de vocês? Eu sou totalmente a favor, tá? Assim, a gente está aqui fazendo crítica, mas o leilão de capacidade em si, na minha opinião, a ideia é muito positiva. A gente não pode simplesmente acordar de manhã e falar que um mercado de serviço existe. Não tem como fazer isso. Então, cabe aí ao planejador, através de um leilão de reserva, começar a desenvolver esse mercado. Eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar para o leilão de novembro. Acho que as questões de tempo de rampa, T-on, T-off, podem ter vários produtos. Tá? Eu acho que o Fzinho lá não está justo, então a gente tem que ter uma taxa de despacho específica para cada fonte em função do seu CVU, porque é assim que é a realidade, né? Mas eu acredito, de novo, a gente está no caminho, eu acredito nesse caminho, a gente está numa transição ou num momento onde o poder concedente está tentando desenvolver o mercado. A gente tem entraves e as térmicas da Eletrobras são um entrave, sim, mas a ideia do leilão eu acho muito boa. Eu acho que daí, depois que a gente começar a ter sinalização correta e esses contratos iniciais, vamos chamar assim, a gente começa a construir realmente um mercado. Eu concordo também, né? Se você comparar o mecanismo de capacidade brasileiro com um dos outros países, já é um avanço, né? A gente está aqui reclamando porque a gente é reclamão mesmo, né? A gente quer as coisas perfeitas. Mas ninguém esperava que o primeiro leilão de capacidade fosse ser o perfeito da história toda, mas a gente tem que melhorar. Eu assino embaixo de tudo que você falou, Carolina, eu só tenho mais um comentário. O requisito de flexibilidade brasileiro está errado. Se você pegar o requisito de flexibilidade do ONS, partida em 7 horas... Então, as características dinâmicas, precisa haver uma evolução. Você precisa, de certa forma, restringir o atributo, porque lá em 2035, o cara vai botar na cara da ANEEL assim, ó, o meu requisito de flexibilidade não era esse que você está utilizando, então eu preciso de mais dinheiro. A gente precisa evitar essa conta futura, né? Porque eventualmente vai acontecer com mais renovável no sistema, mais partida e mais parada, mais rampa, mais carga parcial, e quem não tem a tecnologia ideal para aquele cenário futuro vai ser penalizado. Então, a gente precisa dar hoje o correto, senão não só econômico, mas técnico também, né? A gente precisa... O meu sentimento é um pouco esse, eu queria ouvir vocês, mas é um pouco esse, que eu acho que o mercado de serviços seria o ideal, né? Ter um mercado que pagasse, vamos dizer, esse é o mundo, o book, né? O book e tal, mas isso exige uma série de condições que eu acho que não é muito fácil de atingir. Enquanto que o leilão de capacidade talvez seja menos elegante, mas ele é mais fácil de fazer e dar uma solução agora. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque meu sentimento, quando foi criado o leilão de capacidade da EPE, o governo falou, isso é uma solução transitória, mas a definitiva, eu acho que essa transitória tende a virar quase permanente. Não é pelo fato da dificuldade que a gente tem, quer dizer, de criar um mercado. Isso. Assim, eu acho que a ideia do pessoal da EP é você tem um leilão de capacidade que te dá o lastro de longo prazo, garante o investimento. E é claro, eles vão criar produtos de curto prazo ali, que essas térmicas que estão sendo instaladas, elas vão poder entrar. Então a ideia deles é criar camadas de receita para esses geradores, mas você precisa ter o lastro de longo prazo para garantir o investimento. Uma térmica
em um sistema essencialmente renovável, é muito difícil você garantir o investimento de longo prazo sem ter a receita fixa lá, o pagamento por capacidade. Não, mas só que aqui eu estou falando o seguinte, a ideia, acho que do projeto de modernização é que essa receita fixa seja o lastro, não, pago a todos, e não através... É isso que eu acho que é interessante, mas eu acho que não é fácil num primeiro momento, é de difícil aplicação. Enquanto essa solução é algo que a gente sabe fazer, a mãe já fez, só precisa melhorar. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá. Nesse entendimento que as fontes intermitentes vão estar cada vez mais presentes, né, na matriz, e que está, de certa forma, subestimado, né, porque eu também entendo que vai cada vez entrar mais, seria interessante, por exemplo, fazer uma regulação onde a gente tivesse para a entrada de principalmente solar e eólica, essa questão, a gente está aumentando o risco, né? A gente cada vez com menor fontes para flexibilidade, né? A gente não poderia vender isso junto, por exemplo, fazer com que quem vai instalar, por exemplo, solar, as próximas usinas tivessem que vir acopladas, por exemplo, com um sistema de armazenamento, tivessem que serem associadas, o preço, por exemplo, do solar não é só o solar, é o solar mais a confiabilidade dele, né? Não seria interessante fazer um leilão onde nós pudéssemos acoplar uma coisa a outra, fazer um hibridismo aí com a confiabilidade? Eu acho que a ANEEL já está estudando isso, assim, eu não tenho muito detalhe não, Mariana, mas tá na pauta da ANEEL fazer a hibridização dos parques de geração renovável. Não sei se você tem. Já tem uma regulação. Tem. Uma coisa assim, hoje a gente tem uma regulamentação para hibridização de parque, então a gente vê eólica juntando com solar para que a gente chama de fletar a curva, né? Ou tentar fletar a curva. Agora, de novo, para que isso funcione, para que uma solar entre num leilão com um custo de uma bateria junto, eu preciso de sinalização. Exatamente. Então, por exemplo, hoje a Absolar está fazendo um trabalho bastante interessante junto ao Ministério com a questão do tipo de flexibilidade que tem que ser cobrado. Por quê? Porque se eu não disser que eu quero uma coisa que liga e desliga em 1 minuto, a bateria está fora. Né? Então, tudo depende da sinalização. O que acontece? Quando a gente estava vislumbrando, e até eu do lado do gerador, que eu fui gerador há muito tempo, com medo do PLD horário, a gente começou a fazer operações físicas e contratuais de fletagem de curva entre as usinas. Só que se a gente perder essa sinalização de preço horário, a gente não tem estímulo para esse tipo de estrutura. Então, essa é a minha preocupação. E aí, quando a gente não tem estímulo, a gente precisa ir para um leilão centralizado, com encargo para bem de todos. Né? Então, eu acho que são passos. A gente vai primeiro via encargo, a gente desenvolve o mercado, a gente dá a sinalização e depois o mercado tem que ir sozinho. Eu acho que é isso que precisa acontecer. Eu acho que eu teria só um comentário que vocês falaram o tempo todo, mas passando, né? Essa questão concreta que se entrar, realmente for contratados 8 gigawatts de térmica na base, esse mundo todo que a gente está falando aqui passa a ser outro. Né? Quer dizer, aí... Posso adicionar? A gente... É que eu não tenho os resultados ainda. A gente tem uma nova rodada que a gente está simulando, já tem alguns resultados, incluindo a geração mandatória por lei, né? Pegamos o PDE 2031. Muda um pouco o requisito de flexibilidade, mas não muda tanto não, professor. Não. É ainda uma dezena de gigawatts que você precisa. Mas você não tem a sinalização do preço. Não tem, com certeza. Entendeu? Você tem uma necessidade operativa. Isso. Mas você não tem uma sinalização de mercado para isso. Então, esse que é o risco. Essa geração inflexível que
que estão colocando sobre o argumento, não, é energia mais capacidade, na verdade ela não muda muito o requisito de capacidade flexível. Não. Mas na energia... Muda. Na energia ela vai expulsar a opção de gente fontes do mercado. Você vai acabar ficando com ela vai, CMO muito estável. Ela vai deslocar. Ela desloca. Até a simulação da IPEP, que eles fazem um exercício primeiro rodando o modelo livre, depois botando as térmicas. E aí vê que realmente reduz enormemente das eólica, fotovoltaica, todas as fontes saem, que são deslocadas pela térmica, e aí dá aqueles 62 bilhões de custos de operação a mais, e aumenta enormemente as emissões, porque desloca justamente as fontes. Então, mas pelo que eu estou entendendo, isso quer dizer, afeta mais, vamos dizer, a eólica, a solar, as outras fontes, mas não necessariamente o que você está falando afeta a flexível, é isso? Afeta marginalmente, né? Assim, não é... O sistema continua precisando de uma dezena de gigawatts de geração flexível. Essa é a nossa conta. Tá, interessante. Oi, boa tarde. Meu nome é Glaucia, trabalho na FGV Energia. Eu tenho mais uma curiosidade, queria escutar um pouquinho mais, porque de hidrogênio passou rapidinho, né? E eu sei que é uma tecnologia ainda que está em estudo, está em P&D, está nos primórdios ainda. Mas é algo que a gente já está começando a estudar dentro dos centros de pesquisa, já olhando para esse futuro que, apesar de não aparecer na matriz, pode ser algo aí que surpreenda, né? Talvez nem tanto em power to power, né? Nem tanto para energia, porque ainda é um custo muito caro. Mas talvez em outras vias, né? No processo, power to gas, power to mobility. Então eu queria escutar um pouquinho sobre isso. E também, de alguma forma, da eólica offshore, né? Porque quando na matriz você vê junto wind e o que é um, o que é outro? Será que vale a pena essa separação, pensar um pouquinho separado? Ou não é o caso do Brasil, apesar de a gente ter um grande potencial, né, no mar, ainda não é algo ainda que está valendo tanto em custo? Enfim, quais são as tecnologias para isso? A Wärtsilä está, enfim, pensando. Eu queria escutar um pouco os dois. Obrigada. Eu posso falar um pouquinho do hidrogênio, porque a empresa tá com um projeto de pesquisa e desenvolvimento. A geração flexível hoje que queima gás natural, a ideia é no futuro ela queimar um combustível sintético, né? Então pode ser hidrogênio, pode ser qualquer combustível sintético, aí você teria efetivamente, poderia ter um sistema essencialmente renovável, 100% renovável. Você usa excesso de geração renovável em determinada parte do dia, gera esse combustível sintético, armazena, você tem ali a flexibilidade para queimar numa usina térmica que é muito parecida com a usina térmica de hoje. O que vai mudar é o combustível. Então, todo o esforço de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem hoje na empresa é para fazer um motor de combustão interna rodar 100% com hidrogênio. Hoje ainda não é possível, né? Hoje, se não me engano, meus colegas podem me ajudar, 25%. Hoje a máquina a gás natural ela consegue queimar até 25% de hidrogênio, mas a ideia da empresa é ter 100% de hidrogênio, pensando ali em 2040, 2050, que é quando a gente vê essa tecnologia do hidrogênio economicamente viável. Você usa momentos de excesso de geração de energia renovável, né? Quando o preço da energia teoricamente está lá embaixo, você pega essa energia, gera um combustível sustentável, armazena e usa em períodos de escassez da energia renovável. Essa que é a ideia. O hidrogênio ele é produzido através de... Tem vários tipos de processo. Vamos pensar na eletrólise. Você pega a água, você tem energia elétrica, essa energia elétrica ela pode ser produzida, e aí tem o hidrogênio verde, que é uma energia elétrica que vem da solar, da eólica, né? E você tem o hidrogênio cinza, que vem do calor, do gás de uma térmica. Então você pega a energia elétrica, você transforma em hidrogênio, né? E aí eu vou falar um pouco da offshore. Sim, não, rapidinho. É só para complementar, que eu estava mais, perguntei essa questão da importação, da exportação, porque nós mesmos estamos fazendo um estudo no sentido de avaliar se vale a pena produzir por eletrólise ou internamente
né, Brasil, ou como que se daria essa questão de exportação? Foi mais nesse sentido de curiosidade. Obrigada. Eu acho que as offshore, elas falam com esse tema, né? Então, você tá fazendo... Depois eu quero ver a sua pesquisa. O que eu acho? Eu sou uma entusiasta do hidrogênio. Tá? Eu estou envolvida em alguns projetos de P&D com algumas empresas de geração termoelétrica. Tem várias coisas para serem feitas. Um dos principais desafios é o que a Wärtsilä está fazendo, que é a gente poder ter um motor que funcione 100% a hidrogênio. Hoje a gente só consegue com um mix pequeno. Mas eu vejo que com a capacidade de geração eólica offshore no Brasil, eu vejo esse mercado de offshore muito mais ligado a uma exportação de hidrogênio para o mundo do que para atendimento ao Brasil. E aí eu vou falar uma coisa, eu fico muito feliz de ter uma expectativa de nós nos tornarmos um dos maiores exportadores de energia no mundo. Essa é a minha visão do hidrogênio. Acho um pouco frustrante, né? Pouca criatividade, porque a gente poderia ter uma série de usos para o hidrogênio internamente. Só exportar... Eu acho que é uma questão do preço, né? Eu acho que primeiro a gente vai exportar pela questão que a gente está vendo mundial. E a gente tem muito recurso mais barato ainda. Então, eu tenho uma intuição de que esse mercado ele vai ser muito mais alavancado para a exportação do que para o Brasil. Eu acho que o que a Carolina está falando, eu concordo, é o seguinte, o hidrogênio verde é um pouco mais do dobro do hidrogênio cinza, né? 2,5 vezes, mais ou menos. Então, ele hoje não compete, apesar de que tem um aumento muito grande do preço do gás natural. O cinza agora está bem caro também e está quase empatando. Mas isso é uma questão meio conjuntural. Mas por que eu acho que tem um mercado fora? Porque a Europa tem metas de produção de hidrogênio. Eles têm 40 gigawatts de produção lá na Europa e 40 de fora. E eles vão pagar mesmo não sendo competitivo. Então, a gente consegue um mercado que é difícil de conseguir aqui dentro, por enquanto, porque a gente não tem como pagar. E eles vão fazer por causa de política. Então, a gente consegue, eu acho, no primeiro momento, exportar, não porque é competitivo, mas porque tem uma política para isso. Eu acho que não vai ser, no início, o uso, não é para o setor elétrico. Eu acho que o setor elétrico, por exemplo, veículos elétricos, é muito melhor usar bateria, é muito mais eficiente. O hidrogênio ele entra naqueles setores que eles chamam hard to abate, né? Setores de difícil abatimento, que é siderurgia, alumínios, cimento, transporte de carga de longa distância, navio e transporte aéreo. Nos outros setores, a eletricidade ganha. Quer dizer, a eletrificação é o primeiro vetor de descarbonização. O segundo é o hidrogênio. Quer dizer, aquela ideia do Júlio Verne, que a gente ia ter a civilização do hidrogênio, ela é um pouco exagerada, porque não vai ser a geração da eletricidade, onde o hidrogênio não vai ter um papel central, porque a eletricidade não entra em alguns setores. E aí o hidrogênio, e tem alguns setores que só o hidrogênio que pode entrar. Então, nesses setores ela tem um papel. Então, vamos dizer, o hidrogênio é o último elo dessa cadeia para chegar a uma descarbonização total. Sem ele a gente não chega. E aí que ele ganha esse valor, né? Porque se a gente está querendo ter emissões zero, você precisa atingir todos os setores onde a eletricidade não entra. Então eu também tenho esse sentimento que no início a gente tem um mercado de exportação, agora depois vai vir aqui para dentro, não tenho dúvida nenhuma que depois a gente, quando começar um mercado para aço verde, para não sei o que, a gente pode exportar o aço,
porque quando estiverem pagando mais caro por ele, a nossa indústria vai produzir esse aço, vai exportar o aço, não tenho dúvida. Mas eu acho que é só uma questão na escala do tempo, né? Quando é que cada coisa vai acontecer. A questão da eólica offshore é a questão do momento, né? A gente tem mais de 130 gigawatts de projetos pedindo licença ambiental no IBAMA. 130 gigawatts, né? São, em termos de capacidade, 10 Itaipus, né? Então, eu mediei uma mesa da eólica sobre esse tema. E grandes, tá a Total, tá a Shell, tá a Equinor, todos os grandes players da área de petróleo estão nisso. Por quê? Porque existe uma sinergia entre as atividades offshore, de petróleo offshore, e essa atividade. O Brasil tem uma costa enorme, né? Então, eu acho que algo interessante, e está casado com essa ideia de hidrogênio, porque para hidrogênio você precisa de muita energia, aí você bota uma planta offshore na costa, uma fábrica de hidrogênio na costa, e já está pronto para, se precisar exportar, já está tudo ali. Então, vem um combo junto. E os produtores de aerogeradores offshore, eles estão muito com essa ideia, porque tem financiamento da Europa para hidrogênio. Então, eles querem financiar a eólica offshore através do hidrogênio. Eles vão pegar dinheiro para hidrogênio e vão construir a eólica offshore para exportar. Então, eu acho que está abrindo um mundo interessante. Eu acho que o que a gente tem na universidade que fazer é rodar esses modelos aí para ver eu sei que o Amaro já fez isso, já tem alunos dele que já fizeram, mas que a gente tem que aprofundar mais, que é essa complementaridade entre a eólica offshore e o resto do sistema. Acho que ali a gente tem que ver que é o valor, né? Porque todo mundo pergunta, poxa, mas se é mais caro a eólica offshore, eu ainda tenho muito terreno, muita área no onshore, por que eu vou construir offshore, não vou construir onshore? Mas uma das coisas aqui eu acho que os regimes de ventos não são iguais, os fatores de capacidade não são iguais, e a gente tem que valorar um pouco isso, né? Você tinha uns alunos que estavam trabalhando sobre isso, acho que isso é super... Estão por aí. Estão por aí. Então, esse é o tema, acho que é um tema que a gente tem que explorar, que é um tema muito interessante. Mas, bom, gente, eu não sei, perguntas, questões, senão a gente... Amaro, como é que eu faço? Passo a palavra para você para encerrar? Mestre de cerimônias, Fernando. Mestre de cerimônias. Então, aqui. Obrigada, gente. E com isso a gente encerra a nossa jornada de hoje por esse caminho da vanguarda da transição energética. E agora a gente tem o nosso coquetel para o lançamento do nosso livro. Muito obrigada a todos, obrigada aos participantes. Uma boa tarde.